Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Enem, tá? Hoje foi a prova do Enem para milhares de brasileiros, né? Na verdade foram 4,8 milhões de brasileiros que estavam inscritos para o Enem. A gente não tem ainda o valor totalizado daqueles que efetivamente fizeram o Enem, né? O número de inscritos é um pouco maior que o ano passado. E tem uma curiosidade, foi o recorde de pessoas mais velhas fazendo o Enem. Você sabe, você pode fazer o Enem a qualquer idade, né? Você vai ter uma vaga na faculdade, se você passar, evidentemente, tiver uma boa nota no Enem, você pode fazer uma faculdade, né? E esse ano foi um recorde de pessoas mais velhas. O curioso é que justamente o tema do Enem foi exatamente perspectivas da sociedade brasileira para o envelhecimento, né? Ou seja, a sociedade brasileira está envelhecendo, né? Tem cada vez mais gente mais velha na sociedade, né? Curioso isso daí. Vamos entender o que aconteceu nesse Enem e dar alguns pitacos sobre o que foi falado aqui. Essa notícia foi sugerida por Fui no barco do Lula soltar um Barroso, Libertário e de Direita e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então foi hoje a prova do Enem, foram 4 provas práticas, né, 90 questões e uma redação. A redação, os participantes precisarão escrever um texto dissertativo, argumentativo, com até 30 linhas. Então é a parte principal aqui do Enem, né, foram 4 provas, linguagens, línguas humanas, inglês, espanhol, história, geografia, filosofia, enfim, as provas todas do Enem aí, né? O Enem já é uma tradição aqui no Brasil, o pessoal tem feito já há bastante tempo, desde os anos 2000, esse tipo de coisa, e tem algumas coisas que não mudam, né? Então, por exemplo, uma coisa que teve foram os atrasados do Enem, sempre tem os atrasados do Enem. Esse caso aqui foi pior, fiquei com pena do Gordinho, cara. O Gordinho tava mal, cara, o pessoal teve que arrastar ele para ele chegar a tempo, que ele não conseguia correr mais, e aí ele chegou. E aí ele descobriu depois que ele estava no lugar errado, que o lugar da prova dele estava errado, e aí já era, né? Porque aí não ia conseguir chegar no outro lugar da prova e se ferrou completamente. Bom, muito triste isso, meus pêsames aí. Parece que foi em Vitória, lá no Espírito Santo, que aconteceu isso. Muito triste, meus sentimentos, mas bom, faz parte, né? Não tem o que fazer. Teve mais um monte de gente atrasada por aí, mas não vou ficar mostrando o pessoal atrasado, isso é besteira. Tem um monte de coisa aí no Twitter sobre isso, né? No X sobre isso, né? Bom, parece que já saíram os gabaritos extraoficiais do primeiro dia das provas do Enem. O pessoal já deve estar conferindo isso daí. Está aqui o gabarito extraoficial, lembrando que o gabarito oficial só sai em alguns dias, né? E o tema da redação que foi curioso, né? O tema da redação do Enem 2025 foi o mesmo de uma prova que foi vazada em 2009, tá? Em 2009, o Enem foi cancelado após o vazamento do caderno de questões e do tema sobre a redação, né? E justamente o que teve da redação agora foi justamente a questão dos idosos, né? O tema é Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E uma coisa que o pessoal está colocando aqui é que o fato de ser perspectivas é uma mudança em relação aos anos anteriores, porque os anos anteriores sempre tinham o tema desafio de não sei o que lá, desafio disso, desafio daquilo. Quer ver? Acho que tem a lista aqui dos temas nos anos anteriores e coisa e tal. Aqui, ó. Enem 2024, desafios para a valorização da herança africana no Brasil. 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade no trabalho do cuidado realizado pela mulher no Brasil. Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil, né? Enfim, ou seja, era sempre um problema que o aluno era chamado a resolver. E com isso tinha um roteiro muito comum, né? Você fazia 2 pontos de vista, de um lado e de outro, e depois concluir a redação com a tese, a antítese e a síntese no final, né? Isso é padrão em termos de relação, uma maneira de você fazer uma redação que não garante que você vai tirar uma nota 1000, mas pelo menos garante que você está com a redação bem encaminhada, né? Só que esse ano não foi, o tema da redação esse ano foi perspectivas acerca do envelhecimento da sociedade brasileira, ou seja, o que você acha que vai acontecer com isso, né? Então não foi assim, não é um problema para ser resolvido, é o que vai acontecer daqui para frente, né? Então, os professores que estão consultados aqui pelo G1 estão falando que, né, isso é uma pegadinha, porque o aluno pode tender a achar que não, envelhecer é bom, envelhecer é ruim, e aí fazer uma síntese. E não tem jeito, meu amigo, é um fato. A sociedade brasileira está envelhecendo. Cada vez nasce menos crianças no Brasil e cada vez mais as pessoas vivem mais tempo. Então, assim, não é uma questão de se é bom ou se é ruim,
A questão é justamente o que vai acontecer daqui para frente, não tem alternativa, né? Aí o legal é que o pessoal usou um monte de filme como conteúdo para esse tipo de coisa. Parece que Up Altas Aventuras está nos trending topics do Twitter, porque muita gente falou de Up Altas Aventuras na redação do Enem, né? Para quem não lembra, o Up Altas Aventuras começa justamente com o caso de um velhinho que está sendo despejado da casa que ele mora para construir um prédio e coisa e tal. O que vamos combinar, assim, não estou dizendo que isso não aconteça, tá? Mas meio que é uma coisa meio rara de acontecer no final das contas, né? E no final o velhinho sai justamente com os balões, né? Ele bota um monte de balão e viaja para uma cachoeira, o que, vamos combinar, não é um tema muito, digamos, comum para envelhecimento, né? Mas enfim, tem outros temas, né? O pessoal falou de outros filmes também aqui, ó. Dos filmes Amor, A Substância, parece que A Substância o pessoal falou bastante mesmo. Eu confesso que eu não vi esse filme A Substância. O Up Altas Aventuras eu vi, um filme velhão e coisa e tal. Enfim, é lógico, você não é obrigado a usar filme no tema da redação, você pode usar qualquer coisa. Eu senti falta do pessoal falando que usou o aspecto econômico disso, né? Como é que é um problema econômico o envelhecimento da população brasileira, porque no final das contas, né, os aposentados no Brasil, o sistema de previdência brasileiro é uma catástrofe, né? É um sistema é um golpe um esquema Ponzi, um golpe de pirâmide, né? Quem está aposentando ganha dinheiro de quem está entrando no esquema, começando a trabalhar e pagando o INSS. E como tem cada vez menos gente nascendo, cada vez menos gente pagando INSS, e as pessoas envelhecidas agora, as pessoas vivem mais tempo, então né, cobram mais do INSS. Esse aspecto econômico é realmente cruel, né? Culpa do gordinho suicida do Getúlio Vargas, que inventou essa história de INSS, que é uma idiotice, né? A maneira correta de você fazer a previdência, todo mundo sabe, é através de fundo de participação. Todo mundo bota todo mês um dinheiro ali, aquele dinheiro, quando você se aposentar, aquilo vai servir para pagar a sua aposentadoria. Quem tem aposentadoria por fundo de participação não tem problema nenhum, tá tranquilo, não vai ter nada. Né? Tem aposentadoria garantida. Aqui no Brasil não, você depende do INSS que vai quebrar, inevitavelmente, em algum momento vai quebrar, né? Enfim, outra coisa curiosa que eu falo é justamente que podiam ter explorado também justamente a falta de fertilidade, né? De fecundidade das mulheres brasileiras, que as mulheres brasileiras não têm mais filhos. E isso vai ter um impacto econômico muito grande no Brasil, no mundo inteiro está tendo esse impacto, né? Enfim, mas o tema é interessante, dá para explorar várias coisas nisso daí, né? Curioso que o pessoal reclamou muito que teve uma questão com uma página para ler. Uma página aqui, ó. Não, o texto de 45, caramba, eu vou ter que ler 45 linhas para responder uma questão, caramba, que absurdo, não sei o que lá. Hoje em dia, realmente, o pessoal, os vídeos meus aqui, que tem coisa em torno de 10 minutos, o pessoal não assiste porque é muito longo às vezes, prefere vídeos do TikTok de 5 segundos e coisa e tal. Querer que o pessoal leia uma página inteira parece realmente uma coisa absurda, né? E, bom, mas tinha essa questão. O pessoal reclamou pra caramba disso aqui. Não, porque como é que pode? Botaram 45 linhas nas primeiras questões da prova, que absurdo isso, não sei o que lá. O pessoal reclamando também que não caiu nada sobre os assuntos que eles realmente entendem, como, por exemplo, Clash Royale, né? É um joguinho de celular, né? E, bom, esse foi o Enem, né? É sempre bom lembrar para o pessoal que é libertário, para o pessoal que é de direita, de não esquecer de esquerdar na prova do Enem, tá? Na hora da prova do Enem faz esquerda mesmo, não que o governo é responsável por cuidar dos idosos e que tem que cobrar dinheiro dos mais ricos para cuidar dos idosos, não sei o que lá, xinga o Trump, chama o Trump de mal, lembra que faz parte do processo você fingir que é esquerdista para conseguir sucesso na sua vida acadêmica, passar de ano e coisa e tal. Depois você volta a ser a pessoa normal, mas finge que é esquerdista nas provas, é o segredo do sucesso para todos nós libertários, anarcocapitalistas e o pessoal da direita também, né? Fora isso, nada de novo no Enem. A mesma lambança de sempre, não vi nenhuma novidade excepcional esse ano. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.